Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus, que essa bendita graça, que essa bendita paz possa estar sobre a sua vida, possa estar sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores aqui da família Barueri e, sem dúvida alguma, é uma grande bênção poder entrar no teu lar. Talvez estejamos no teu carro, no teu trabalho, talvez você esteja nos assistindo numa condução, não importa. O importante é que a palavra do Senhor está chegando aos teus ouvidos, aos teus olhos, se você está nos vendo, e assim nós podemos manifestar esta palavra que é tão poderosa para nos salvar, para nos conduzir à salvação. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor te conduza a uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus. E o instrumento para isto é esta palavra. Por isso nós temos sido tão veementes ao falarmos que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. E por um outro motivo muito especial e muito importante, meu irmão. Fique esperto. Jesus Cristo está voltando. A iminência volta de Cristo é real. E quando nós estamos inteirados com esta palavra, quando nós estamos ligados com esta palavra, nós ficamos atentos, nós ficamos ligados, não apenas por medo, nem medo deve ser, na verdade por expectativa, que é este é o dia da nossa grande redenção em Cristo Jesus, quando encontrarmos com Ele nos ares. Se você assistiu às nossas últimas publicações da Escola Bíblica da Família, certamente você viu isso. Você nos viu falando a respeito de escatologia bíblica. Foram várias aulas muito especiais onde tratamos sobre esse assunto tão precioso. Antes disso, nós falamos sobre ética cristã. Dois assuntos, eu diria, pesados, consistentes. E na aula de hoje, na série que iniciamos no dia de hoje, nós iremos começar a trabalhar um pouco mais sobre bibliologia. Tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente ao teu coração. Fique atento, fique ligado que o Senhor vai falar com você. Querido, quero te dar uma chamada aqui muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal da família Barueri, já faça a sua inscrição, já clique no sininho que está logo aqui embaixo. Isso é muito importante porque quando você faz a sua inscrição, clica no sininho, mostra que este vídeo é relevante para você. E se é relevante para você, é relevante para outras pessoas. E o YouTube assim nos impulsiona mais para alcançarmos um número maior de pessoas. Também é algo muito importante, compartilhe esse vídeo. Clique ali também, curta ele, isso são fatores importantes que nos ajudam nisso, porque nós queremos alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus. O propósito da família Barueri é trazer edificação ao corpo de Cristo, e você faz parte do corpo de Cristo. Então, ligue outras partes do corpo também, compartilhando este vídeo e trazendo esta bênção para outros lares também. E certamente o Senhor vai falar poderosamente com muito mais pessoas. Que a graça do Senhor seja cada vez mais revelada e manifestada sobre a tua vida. Queridos, nós estamos começando hoje uma nova série de estudos da família Barueri, uma nova série de estudos da Escola Bíblica da Família, onde nós vamos tratar sobre o que é a Bíblia. Uma introdução, esse livro, que é uma introdução ao livro da fé cristã. A Bíblia, ela é a nossa base. A Bíblia é a nossa estrutura. Não existe fé cristã sem a Bíblia. Um cristão que não leu a Bíblia, ou que não lê a Bíblia, olha, está complicado, porque eu costumo falar, são 3 pilares que mantêm o homem de Deus em pé, que mantêm o crente em pé. Os 3 pilares são a palavra de Deus, a oração e a comunhão. Se nós não tivermos comunhão uns com os outros, se nós não tivermos uma vida de oração, ou se nós não tivermos uma vida de leitura da Bíblia, é como o pedestal que está suportando essa câmera, ele vai cair. Pode ser que ele fique em pé ou fique reto por um período, mas logo ele vai cair. Então, meu irmão, tenha uma vida de leitura da palavra de Deus, de oração e de comunhão com os irmãos. Nós pregamos isto e sabemos que isso é muito importante. E nessas próximas aulas que vamos desenvolver aqui, vamos falar muito sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Então, fique conosco, fique atento. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, que o Espírito Santo do Senhor vai te dirigir para uma leitura mais saudável, uma leitura mais continuada, constante da palavra de Deus. Que o Senhor fale poderosamente ao teu coração. Na aula de hoje,
é exatamente o tema geral de todas as nossas aulas. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela sem dúvida nenhuma é um livro especial, mas mais do que um livro especial, a Bíblia é a base da fé cristã. A Bíblia, ela é a base da fé judaica. Você já ouviu falar a nossa tradição judaico-cristã? As pessoas, tem uns grupos aí que ficam bravos ao ouvirem isso. Mas a Bíblia é a base da fé cristã e é a base da nossa estrutura social, da nossa cultura até brasileira, podemos dizer assim. Por mais problemas que possamos ter, essa é a nossa base judaico-cristã. Desde as nossas leis, desde os regimentos das nossas leis, até a nossa conduta de vida, que é o que a Bíblia fala. A Bíblia ela não apenas trata da nossa conduta espiritual, mas ela fala das questões emocionais, ela vai tratar conosco das nossas questões práticas do dia a dia, alcançando nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. O espírito é o que nos liga a Deus. E a palavra de Deus cumpre esta função. O Antigo Testamento, ele é a base para a fé judaica. E, portanto, a Bíblia que nós temos, ela é dividida em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso é muito importante ressaltarmos porque é o que nos dá direção. Foram mais de 3.000 anos para se escrever a Bíblia. Perceba que 3.000 anos para se escrever um livro, e esse livro ser coeso, esse livro ter uma orientação única, que é um milagre. Mais de 40 pessoas, autores ou escritores que escreveram a Bíblia. Qual que é o grande segredo? O segredo é um. O segredo é que escritores foram muitos, mais de 40. Anos foram muitos, mais de 3.000 anos para escrever a Bíblia. Mas o autor da Bíblia é um único ser, é uma única pessoa. O Espírito Santo que inspirou homens de Deus para falarem as verdades de Deus, manifestarem a palavra do Senhor. O Antigo Testamento foram quase 100 anos para serem escritos. Há mais de 2.000 anos atrás, ou há 2.000 anos atrás, né? Mais ou menos de 2.000 anos, um pouquinho. E aqui estamos nós, por meio da palavra do Senhor, buscando orientação em Deus. Há um texto muito precioso que está no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo escreve ao seu jovem pastor, ali o jovem Timóteo, segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Perceba, a palavra de Deus que o apóstolo Paulo está falando aqui é o Novo Testamento? Ainda não, o Novo Testamento estava sendo composto, estava sendo escrito. Ele está falando do Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, que arremete para uma vida de salvação. Seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento, é instrumento de Deus que nos conduz à salvação por meio de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de nos apegar a esta verdade, porque somente assim nós poderemos viver uma vida de santidade, ou seja, uma vida separada para Deus. Você já deve ter percebido isso, que na maior parte das casas existe uma cópia da palavra de Deus. Não importa se você é católico, se você é evangélico, protestante, se você é espírita, não importa a religião, a Bíblia sempre tem um lugar reservado para ela. Por que isso? Simplesmente que é um livro especial? Muito mais do que isso, irmãos. A Bíblia é um livro espiritual, que aguça a nossa espiritualidade, sendo ela o único livro de fé para os cristãos. Nada mais desenvolve a nossa fé como a Bíblia, como a palavra de Deus. Você sabe que os judeus, eles têm o hábito, é muito comum, de ler a Bíblia em voz alta. Mas não é um hábito muito comum dos cristãos, eu pelo menos não percebo isso. Mas a leitura da Bíblia, ela evidentemente que é um hábito, sim. Nós temos nos cultos, nas reuniões. Acabei de fazer isso, ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, aqui ler em voz alta e publicar para vocês. Isso é muito importante, é a forma de nós manifestarmos a nossa fé. Portanto, fica ligado naquilo que o Senhor quer falar. No mesmo texto que acabamos de ler, de 2 Timóteo 3, o versículo 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra de Deus. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, a nossa habilitação para a vida com Deus está como base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós temos que estar ligados a isso. Você sabia que o próprio Jesus lia essa palavra? Jesus lia. O templo, né, a igreja dos judeus, se chama sinagoga. As sinagogas, elas foram inventadas ou foram criadas no período do cativeiro babilônico. Lá por volta do ano 400 não, um pouco antes, por volta do ano 500 antes de Cristo, quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Ali o templo havia sido destruído, eles estavam fora de Jerusalém, e o lugar que eles se reuniam se chama sinagoga. E ali na sinagoga eles tinham o hábito de ler a Bíblia. Isso era algo muito importante, evidentemente, para o judeu, o Antigo Testamento. E Jesus tinha o costume de ler a Bíblia, ele lia isso constantemente. Até um texto muito interessante no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vou ler um trecho aqui para vocês, não vou ler todo ele, mas mostra Jesus lendo um texto de Isaías 61. Aqui para nós, Lucas 4,16, assim. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Perceba, era costume de Jesus ler a Bíblia. Não era novidade, não foi a primeira vez que Jesus leu aqui o texto sagrado. Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Jesus fala: olha, isso aqui está falando de mim mesmo, isso aqui sou eu vim para trazer libertação aos povos. Então Jesus se coloca ali em pé e vai ler o texto sagrado. Ali você vai ver na sua esquerda, aqui, para mim na minha esquerda, para você na sua direita, eu acho. Você vai ver ali o rolo, onde uma espécie, como um pergaminho realmente, que se abria ali e se lia, e foi isso que Jesus fez lendo Isaías 61. Agora, o que significa a palavra Bíblia? O que para você significa a palavra Bíblia? Você sabia que a palavra Bíblia, ela não aparece na Bíblia? Não existe essa palavra na Bíblia. Bíblia não aparece na Bíblia. Só aparece a palavra Bíblia na sua capa. Aí você vê lá, Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia é uma palavra grega que significa coleção de livros. Portanto, a Bíblia é uma coleção de livros, uma coleção de 66 livros. E isso é algo muito importante. Então, o seu significado, o que significa a palavra Bíblia, é Bíblios, ou coleção de livros. A Bíblia cristã é uma coleção diferente de todos os outros livros que você possa colecionar. Diferente da Barça, quando eu era jovem, quando era criança, era a Barça, aquele livro. Era o sonho de consumo de qualquer um estudante, bom estudante, né? Porque alguns queriam passar distante da Barça. Era ter aquela imensa coleção de livros chamada Barça. Se você não sabe o que é isso, é porque você é muito jovenzinho. Mas se você sabe disso, é porque você já deve ter alguns cabelos brancos por aí. Quem hoje usa Barça? Eu não sei. Hoje para mim, né, que sou teólogo, sou pastor, meu desejo, o meu sonho de consumo é ter a enciclopédia Champlin. É um autor, um americano, um senhor já, e ele escreveu uma belíssima coleção de livros que trazem interpretação versículo por versículo da palavra de Deus. Você, quando me vê nas gravações ali, quando eu estou no escritório da igreja, você vai ver que, graças a Deus, eu consegui adquirir essa coleção e outras coleções assim. Então a gente tem as enciclopédias, mas nenhuma delas pode sim comparar a esta enciclopédia, a esta coleção de livros, que se chama Bíblia Sagrada.
A palavra de Deus manifesta. Você sabe que os judeus eles tinham por hábito ler a Bíblia, né? Ou não apenas ler, na verdade, de contar as histórias bíblicas ali, fazendo uma roda com a fogueira. Você vai ver imagens assim, de ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter o hábito, irmãos, de levar a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus para os nossos lares. Isto é manifestação de salvação de Deus para as nossas vidas. Em toda a Bíblia nós vemos relatos de histórias do povo de Deus, das suas vitórias, das suas batalhas também, muitas batalhas, e sobretudo, Deus trazendo luz por meio da sua palavra, Deus trazendo direção. Quando nós lemos as histórias bíblicas, especialmente se tratando do Antigo Testamento, nós vemos Deus impulsionando o seu povo a um propósito. Qual é o propósito? Trazer salvação ao homem. Você vai ver algumas imagens aí quando os assírios invadiram Jerusalém ali, na verdade não, Jerusalém também sofreu com isso, mas aqui a ilustração traz mais ao reino do norte ali. Então muita arte foi feita por base da palavra de Deus. Quantas belas canções foram escritas tendo por base a palavra de Deus. E não apenas arte, quando a gente diz arte sacra ou arte voltada para a cristandade, ou hoje como se diz o gospel, mas arte comum, arte secular, podemos dizer assim, que tem a sua estrutura pela palavra de Deus. Talvez você conheça a música do Renato Russo, que ele faz ali alusão do texto do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ele traz alusão ao texto sagrado, falando a respeito do amor. Então, a palavra de Deus, ela é fonte de inspiração para toda a nossa vida. Agora, o que encontramos na Bíblia? O que você pode abrir a sua Bíblia agora e o que você poderia encontrar nela? Na Bíblia, você vai encontrar advertências e promessas. Na Bíblia, você vai encontrar salmos e provérbios. Na Bíblia, você vai encontrar leis para a vida, direção para a tua vida, regras para a tua vida. Na Bíblia, você vai encontrar cartas de um amigo para outro amigo, de um irmão para outro irmão, cartas de um rei para outro rei, carta de um escravo para o seu senhor. Na Bíblia, você vai encontrar as histórias de Jesus. Portanto, meu irmão, fica ligado na palavra de Deus. Fica ligado nas advertências do Senhor, porque ali você vai encontrar algo especial. Não são promessas só naturais. Tem questões naturais, mas são promessas que cuidam da nossa vida hoje, agora e naquilo que há de vir. Quando você trabalha a respeito de leis, você vai encontrar leis que não é, às vezes a interpretação a respeito da lei é muito rasa e muito preconceituosa por isso. Por conta de ser raso, às vezes se trata com muito preconceito. Toda a palavra de Deus, ela tem um único fim: apontar para Jesus. Então, quando nós lemos as leis, o propósito é Jesus. Quando nós vemos as promessas na palavra de Deus, quando nós vemos as advertências da palavra de Deus, qual que é? Trazer Jesus Cristo. Quando nós vemos as cartas, pensa nas cartas que o apóstolo Paulo escrevia a Timóteo, conforme lemos agora, a Tito, a Filemon. Qual era o propósito? Trazer direção, advertência, consolo. Na palavra de Deus você vai encontrar instrumentos musicais. Você vai ver alusões a instrumentos musicais que às vezes igrejas e meios religiosos são contra, ou isso aqui. A palavra de Deus fala que todo instrumento deve ser para louvor da glória de Deus. Nós vemos instrumentos de Deus, nós vemos as histórias de Jesus. Como não nos lembrarmos da história de Jesus lá em Marcos capítulo 4, versículo 31, 35, quando Jesus ele manda com que o mar se acalmasse, a grande tormenta, e os discípulos pensando que iam morrer, mas Jesus manda que o mar se acalme. Você sabia que às vezes a palavra Bíblia ela é usada não apenas para se referir à Bíblia, o texto sagrado? Você já ouviu falar sobre a Bíblia dos economistas? A Bíblia da psicologia?
A Bíblia dos manuais de Harley. Já ouviu coisas assim? Pois é, todas as vezes que as pessoas usam esse termo Bíblia, as pessoas querem trazer referência a algo importante, algo especial, algo único. O termo Bíblia, se percebe o quanto ele é profundo nos corações dos homens. Vai muito além de um livro unicamente religioso, mas é um livro para conduzir toda a nossa vida. Então fique ligado, leia a palavra do Senhor. Agora, quem escreveu a Bíblia? Nós comentamos já anteriormente que foram mais de 40 autores que escreveram a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos apresenta hinos, a Bíblia ela nos apresenta cânticos, a Bíblia nos apresenta canções de amor. Como não nos lembrarmos de Cantares de Salomão, quando Salomão faz aquele belíssimo discurso a Sulamita, e Sulamita faz aquele belíssimo discurso para Salomão. Eu me lembro que quando nos casamos, Léa e eu, nós entramos, a Léa entrou, né? Antes de entrar, nós pegamos um texto de Cantares e eu li a parte de Salomão e ela lia a parte da Sulamita, um momento muito especial da palavra de Deus. A palavra de Deus é para toda a nossa vida. Mais uma vez eu falo, não apenas para as questões espirituais e religiosas, mas também para a nossa vida prática, para a nossa vida em família, para o nosso amor, para o desenvolvimento da nossa família, do nosso trabalho, enfim, em tudo. A palavra de Deus, ela é e deve ser usada desta maneira. Foram muitos autores. Quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia foram mais de 40 autores, mas quem inspirou foi o Espírito Santo. Como não nos lembrarmos de Lucas? Lucas era um médico no Novo Testamento, um cristão, um homem convertido. Só que quando você pensa em um médico hoje, na nossa sociedade, quem você pensa? Uma pessoa da elite, uma pessoa melhor sucedida financeiramente, puxa, conseguiu estudar medicina. Agora, no Antigo Testamento também era assim, né? Mas no Novo Testamento, quem era o médico? O médico era um escravo. Lucas, um grego, convertido a Jesus Cristo, é enviado pelo seu senhor Teófilo para escrever a palavra de Deus, ou para pesquisar a respeito de Jesus. E ali Lucas, ele acompanha os passos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo relata que quando, no seu último momento, ali nos seus últimos dias de vida, somente Lucas estava com o apóstolo Paulo. Sabe quem era Lucas? Um escravo. Mas um homem de Deus, convertido a Deus, que escreve 2 livros. O livro de Lucas, que recebe o seu nome, o Evangelho de Lucas, e também escreve o livro dos Atos dos Apóstolos. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos assim: visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizam, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, olha Lucas falando, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Olha só, Teófilo se converteu, um senhor ali rico, ele se converte e o seu servo, o seu escravo Lucas, sai para pesquisar, para tratar da história dos evangelhos, ou a história de Jesus. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor nos proporciona. Então, Lucas sai atrás de material. Perceba que a Bíblia é muito profunda. Tem as inspirações dos profetas e tem a pesquisa do historiador Lucas. Apóstolo Paulo, um homem da missão, o apóstolo dos gentios, que sai ali para escrever a palavra de Deus, para trazer origem à palavra de Deus. Nós observamos lá em Filemão, capítulo 1, versículo 19. Vamos viajar um pouquinho. Filemão, mais um senhor de escravo. Filemão, ele era senhor de escravo. O seu escravo era Onésimo. E Onésimo estava preso com Paulo. Onésimo se converte a Jesus e Paulo manda uma carta para Filemão. E olha o que o apóstolo Paulo escreve a Filemão, no capítulo 1, versículo 9.
Prefiro, todavia, solicitar em nome ao amor, sendo eu, Paulo, velho, agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Assim solicito o meu favor ao meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi útil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Portanto, o apóstolo Paulo, ao tratar aqui com Lucas, ao tratar o propósito do Senhor com Lucas, ele fala, versículo 19, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei para que te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Olha só, o apóstolo Paulo escreveu para Filemão a respeito de Onésimo. Escreveu para Filemão a respeito da dívida que Filemão tinha com ele, que era a dívida da própria vida, quando teve ali um encontro com o Senhor pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Você sabia que muitos livros da Bíblia receberam o nome de pessoas? Então nós temos o livro a carta a Filemão, apóstolo Paulo, que escreveu a Filemão. Nós temos o livro, o Evangelho de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Nós temos o livro de Samuel, que não foi ele que escreveu todos os livros. São 2 livros de Samuel, primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, que não foi ele que escreveu todo o livro. Mas alguns outros escreveram, alguns auxiliares ali que recebem o nome de Samuel. Livro de Jonas, profeta Jonas, Isaías, Jeremias, os profetas de uma forma geral recebem ali o nome dos profetas que escreveram. Portanto, a palavra de Deus é preciosa, meu irmão. É muito rica em detalhes. Leia a palavra de Deus. O verdadeiro autor, o Espírito Santo, te convoca. Isso mesmo, é uma convocação para você ler a palavra de Deus, para que a palavra de Deus te instrua a boa prática, para que a palavra de Deus te conduza a um propósito santo, um propósito verdadeiro. E assim, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são instrumentos de Deus. Quero começar essa primeira aula que falamos sobre Bíblia, desmistificando algo muito importante. Tanto Antigo Testamento como o Novo Testamento é a palavra de Deus. O Novo Testamento não é melhor do que o Antigo, nem tampouco o Antigo melhor do que o Novo. Na verdade, o Novo Testamento é uma continuidade do Antigo Testamento. Ali no Antigo Testamento, Deus está preparando um povo para trazer o Messias. E agora no Novo Testamento, Deus traz o Messias e prepara um povo para servir ao Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero ler novamente um texto que já lemos nesta aula, mas é um texto áureo para nós, texto de suma importância, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra de Deus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor te conduza a uma vida santa, justa. E sabe como você vai conseguir isso? Lendo a palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Ela é útil para te levar à salvação, que somente é em Cristo Jesus. Quero fazer uma breve oração com você. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos alcançou. É por meio dela que nós encontramos Jesus Cristo. Quero pedir, Senhor amado, nos inspire a viver uma vida santa mediante esta palavra, mediante a direção que recebemos por esta palavra. Que os meus irmãos e irmãs possam se sentir inspirados a essa verdade. E assim o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que nós tenhamos tempo com o Senhor, ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.